chamo Ángela, eu sou aluna do sexto semestre, do curso de odonto de Urno, também sou bolsista do PET. E o assunto que a gente vai abordar essa semana do PET Promove é sobre a terapia fotodinâmica antimicrobiana na endodontia, os mecanismos de efetividade das limitações. Eu fui orientada pelo professor Dr. Ricardo da Rosa, qual eu já deixo meu agradecimento. Então, nesse trabalho a gente vai conversar e entender um pouco o que é necessário o tratamento de canal, ver como funciona a desinfecção, um pouco da anatomia, conhecer o que é a PDT e o mecanismo, como ela funciona, e depois ver o que a literatura nos fala sobre essa terapia e por fim a conclusão. Então, o que é necessário, às vezes, ter que intervir endodonticamente, né? Então, algumas alterações pulpares ou periapicais, como, por exemplo, um abscesso apical agudo ou uma periodontite apical, elas acometem o dente e a gente precisa, então, intervir e fazer um tratamento. Geralmente a gente faz pulpectomia, então remoção total da polpa, né, da câmara pulpar, do canal reticular. E essas alterações, elas estão muito conectadas com o biofilme dental, né? Então, com a infiltração desses micro-organismos e dos componentes no canal reticular, abrangendo, então, o sistema inteiro de canais. Aqui, para ficar mais palpável, a gente entendeu um pouco mais, tem uma foto. Então, esses incisivos, eles foram diagnosticados com periodontite apical. A gente pode ver uma área mais radiolúcida no ápice. Foi tratado o canal deles, mas posteriormente foi visto, então, uma outra lesão, só que é associada ao dente lateral. Então, foi novamente tratado o canal do dente lateral e a gente compõe, então, as radiografias de regressão da lesão, de cicatrização. Então, a gente tem a infecção, né, desse canal, os micro-organismos estão lá presentes, às vezes causando dor, né, quando está inflamado, ou sequelas, como, por exemplo, essa lesão apical, quando está em necrose, e a gente precisa limpar esse canal para que a gente consiga que o dente permaneça na boca do paciente e assim a gente consiga devolver saúde, né? Então, tem um protocolo de desinfecção muito bem estabelecido, que funciona muito bem. A gente vai fazer, então, um preparo químico mecânico com nossas limas EME de nível titânio, irrigando junto com hipoclorito de sódio, que a gente usa aqui na faculdade, 2,5%. Posteriormente, a gente vai fazer uma medicação intracanal, porque na faculdade a gente faz tratamento endodôntico em sessões. Então, aqui eu trouxe drops de cálcio para ilustrar, mas isso vai depender muito se o dente está em bio, é necro, e até em que parte a gente avançou do tratamento, né? E por fim, a gente faz a obturação do sistema de canal. E esse protocolo de desinfecção, ele é muito efetivo. A maioria da taxa, assim, é de sucesso, mas a gente tem alguns casos que acabam falhando. E que acabam falhando, né? Tem um protocolo tão bem desenvolvido que a gente sabe que funciona. Então, às vezes alguns tratamentos acabam por falhar, muito devido à anatomia do dente, que a gente não tem apenas, então, o canal principal que a gente consegue instrumentar, né, dessa forma mecânica. A gente tem uma anatomia complexa, que é composta por canais secundários, né, canais colaterais, e que a gente não consegue chegar mecanicamente. A gente fica dependendo, né, da solução irrigadora e da medicação intracanal. E, atrelado a isso, também a gente tem a resistência dos biofilmes, né? Quanto mais maduro acaba sendo o biofilme, mais resistentes são essas bactérias. Por si só, às vezes a gente já tem algumas bactérias que elas tendem a ser mais resistentes, né? A gente não consegue tirar com o preparo, que com a irrigação elas também acabam morrendo, e nem com a medicação intracanal. Então elas permanecem ali e isso faz com que acabe retornando a alteração. Visto que a gente tem, então, essa taxa de falha, a gente podia pensar, tem como melhorar? A gente sabe que tem esse protocolo que é muito bom, que ele funciona super bem, mas será que tem como a gente potencializar esse desempenho?
melhorar o que já é bom. Então, pensando nisso, foi estudado, né, sobre a terapia fotodinâmica antimicrobiana, e ela vai aparecer como uma alternativa promissora de talvez melhorar as infecções de canais. O que é, então, essa terapia, a PDT, na endodontia, né? Então, ela é uma terapia antimicrobiana que vai combinar o uso de um fotossensibilizante com a luz, e dessa forma a gente vai conseguir ter essa ação antimicrobiana e, de fato, então, matar a bactéria, né? O micro-organismo. Na endodontia, ela vai funcionar como um complemento à desinfecção de canais, não apenas usando só ela, né? E ela é eficaz contra os micro-organismos que a gente encontra no canal radicular. O que é preciso, então, para que essa terapia aconteça e ela seja efetiva? A gente vai precisar do fotossensibilizante. Ele é um corante que vai interagir com as bactérias, com os micro-organismos presentes no canal radicular. E para que isso aconteça, para que essa interação seja efetiva, ele precisa ter algumas características, né? Como, por exemplo, apresentar uma alta afinidade ao micro-organismo, uma ação rápida após a aplicação, então no momento em que eu colocar no canal de uma forma rápida, ela consiga ter essa interação, ter um amplo espectro antimicrobiano, então conseguir interagir não apenas com uma bactéria, né, mas com várias, ter uma baixa interação com as células do hospedeiro, e não causar nenhum dano à pessoa que está recebendo, e ter um baixo risco de desenvolvimento de resistência bacteriana, o que a gente não quer é a resistência bacteriana. Então, os mais usados são o azul de metileno e o azul de toluidina, e esses dois eles têm essas propriedades que são mais favoráveis, que interagem melhor com as bactérias. Aqui é um exemplo comercial de como é vendido o azul de metileno. E para a gente ativar esse fotossensibilizante, a gente precisa de uma fonte de luz. E a fonte de luz que a gente vai usar vai ser o laser. Então, existe um laser de alta potência, que nesse caso a gente não vai indicar muito, porque ele tem uma produção de calor, e o laser de baixa potência, que tem uma função mais terapêutica que a gente vai utilizar na APDT. Então, o laser de baixa potência, ele apresenta uma baixa intensidade de 30 a 100 megawatts, um comprimento de onda, né, de 630 a 904 nanômetros, e vai produzir um efeito, e não produz, no caso, um efeito térmico significativo que possa ser danoso. Então, junto com o fotossensibilizante, ele vai ter uma ação antimicrobiana no canal radicular. E aqui embaixo vocês enxergam então uma ponta de fibra óptica que vai ser acoplada no laser, e há essa necessidade de inserir essa ponteira dentro do canal. Então, adentrando mais especificamente no mecanismo de ação, como que funciona, né? A gente vai precisar do fotossensibilizador, da luz e também do oxigênio presente no ambiente. Esses elementos separados, eles não vão causar reação nenhuma ao hospedeiro, né, à pessoa. Mas quando associados, a gente consegue ter essa ação antimicrobiana. Então, basicamente, o fotossensibilizador vai interagir com as bactérias, e ao momento que a gente consegue aplicar a luz, a gente vai ter uma sensibilização desse corante e vai ter então a produção desses radicais livres, que vão ser oxigênios reativos. E esses vão destruir a bactéria. E como que eles vão destruir, né? Então, eles vão causar danos na membrana celular, no DNA e da oxidação de estruturas celulares. E isso vai causar então a morte dos micro-organismos por meio da peroxidação lipídica, da inibição de enzimas e das alterações de proteínas essenciais. E a gente considera a PDT uma terapia seletiva, porque ela só vai ter de fato esse efeito antimicrobiano naquelas bactérias que o fotossensibilizante conseguir sensibilizar.
agora que a gente já viu então um pouco sobre a PDT, sobre como ela funciona, o que a literatura nos diz quanto à sua eficácia. Então, esse é um artigo que foi produzido aqui na faculdade, no programa de pós-graduação. Foi o Ramiro Martins, orientado pela professora Patrícia Copper, que é uma revisão sistemática de meta-análise, em que a gente vai ver se a PDT reduz a carga bacteriana em bens com infecção endodôntica. Então, o objetivo do estudo é justamente ver se a PDT utilizada como um tratamento endodôntico primário, então bens que não foram intervidos endodonticamente antes, com periodontite apical crônica, proporciona uma maior redução da infecção do que tratamentos sem a PDT. Então, foi realizada uma busca eletrônica em 4 bases de dados e foram selecionados os artigos publicados até novembro de 2022. Então, foram incluídos ensaios clínicos randomizados e não randomizados, em que os participantes tivessem uma infecção endodôntica primária em bens permanentes e que as cargas microbianas antes e depois do estudo tivessem sido comparadas. No fim, foram selecionados 8 estudos e 6 foram submetidos a meta-análise. Então, aqui é um fluxograma de como aconteceu essa seleção dos artigos, né? Aqui a gente vê o total de artigos que foram selecionados, subtraíram aqueles que estavam repetidos, depois eles foram ler o resumo, viram o que de fato estava envolvendo no estudo e depois foram ler os artigos e chegaram nesse número de 8 e 6. Então, o resultado principal do estudo, a PDT, junto com o PQM, reduz mais as unidades formadoras de colônia do que o PQM sozinho? Então, a resposta é sim. A PDT ela reduziu significativamente as unidades formadoras de colônia, né, as bactérias, no canal reticular. E aqui a gente vê um gráfico que é um gerado dessa meta-análise, onde a gente vê os 6 artigos que foram submetidos. E agora a gente vai tentar entender junto esse gráfico, tá? Então, nesse lado a gente vai ter um resultado favorável à PDT, ou seja, esse quadradinho, estando desse lado, nesses artigos, o resultado foi favorável à PDT. Então, a PDT, ela reduziu a carga bacteriana. E já do outro lado, não teve esse resultado favorável, foi favorável só ao PQM, né? E esse diamante no final, ele representa, então, a meta-análise como um todo. Então, considerando todos esses artigos, qual que é a evidência que a gente tem? Então, vocês podem ver que ele está do lado favorável da PDT, ou seja, a PDT reduz a carga bacteriana. Se ele tivesse encostado nessa linha que divide os dois, a gente não teria uma significância estatística. Então, usar a PDT ou não usar não teria diferença, né? Mas ele está no lado favorável da PDT. Então, a gente conclui que a PDT parece sim desempenhar um papel adjunto, né, coadjuvante na desinfecção dos canais, pois ele vai reduzir a carga bacteriana. Mas os autores ressaltam a necessidade de ter futuros ensaios para que a gente consiga estabelecer melhor o protocolo e ver como de fato acontece. Já esse outro artigo, diferente do outro, então é um ensaio clínico em que a gente vai avaliar o efeito da terapia fotodinâmica na cicatrização de lesões periapicais após o tratamento endodôntico. Então, o objetivo é avaliar os efeitos da terapia fotodinâmica após o protocolo tradicional de irrigação final ativada com ultrassom na cicatrização de lesões periapicais após o tratamento endodôntico uma única sessão. Então, aqui, o diferente que a gente faz no protocolo é que ele vai ativar com ultrassom e não com
faz aqui na faculdade. Então, foram incluídos 36 pacientes que foram diagnosticados com periodontite apical crônica assintomática e tinham uma lesão periapical maior que 5 milímetros e deles sensíveis à percussão e à palpação, e que já haviam realizado um tratamento endodôntico prévio, que é em dentes que vão passar por um retratamento. Então, todos os pacientes foram submetidos à tomografia, visualizada de feixe cônico, né, antes de realizar o tratamento e após. Os pacientes foram randomizados em 2 grupos e há um estudo simples sério, então os pacientes eles não sabem em que grupos eles estavam. Então, no grupo controle, foi feita a desinfecção com o método tradicional, vamos dizer assim. Então, foi feita a anestesia, isolamento absoluto, a abertura do canal, foi feita a irrigação, com corticoide 3%, foi feito IM e, no final, com EDTA 15%. E no grupo teste, então, que foi utilizado esse protocolo mais a APDT, após a irrigação, a gente teve o uso do fotossensibilizador de óleo de tolidina. A gente foi utilizado um laser de diodo de 660 nanômetros e de 100 megawatts por 60 segundos, com uma fibra óptica de 320 microcoulomb, e foi inserida 2 milímetros aquele comprimento de trabalho. Depois ela foi removida rotacionalmente por 60 segundos do ápice para a coroa. Então, esses 2 protocolos então, foram ativados com ultrassom. Eles foram realizados por um único endodontista com mais de 15 anos de experiência e foi realizado em uma única sessão. Então, eles foram depois posteriormente obturados com cimento de base de resina epóxi e com cimento da pecha. E as cavidades foram seladas temporariamente com cimento de alumínio. Então, a avaliação, né, que ela foi tomográfica, foi o meio que eles utilizaram para quantificar esse efeito, né, de cura, de cicatrização. Então, todos passaram por uma tomografia inicial e depois uma tomografia final de controle de 1 ano. Todas as imagens elas foram realizadas no mesmo aparelho. Foi feita uma medição volumérica, então 3D, realizada por 2 avaliadores independentes. E foi considerado cura, então sucesso, quando a gente teve redução ou ausência da lesão. Então, como resultado, a gente teve 3 participantes que acabaram desistindo. No fim, restou 33 participantes que foram reexaminados após os 12 meses. E foram incluídos 23 dentes polireticulares e 10 dentes monoreticulares. E o que a gente tem é que não houve uma diferença significativa do volume da periodontite apical e da taxa de redução entre os grupos. Ou seja, eu utilizar ou não utilizar a APDT não teve um resultado clinicamente na cicatrização, no reparo dessa lesão da periodontite apical. Como conclusão, não houve benefícios clínicos significativos da APDT utilizada como protocolo adicional. Agora, o que vocês acham? É efetivo? Se vocês tivessem um consultório, vocês usariam a terapia como uma forma coadjuvante? Será que vale o investimento? Então, a gente pode concluir, de fato, né, como o artigo nos mostra, a APDT ela tem uma diminuição da carga bacteriana, só que quando a gente vai avaliar essa diminuição da carga bacteriana clinicamente, a gente vai talvez quantificar o potencial de cura dela, a gente vê que não existe, né? Então, usar a APDT ou não usar a APDT, por mais que tenha diminuído a carga bacteriana, não se mostrou efetiva na cicatrização, no clínico, que é o que a gente considera. E o que o professor Ricardo, a gente conversou bastante também, é que a gente traz a importância dos
saber identificar essas várias informações que a gente tem, tanto virtualmente quanto também em artigos, e ponderar se de fato ela traz uma repercussão clínica que nos agrade, que seja favorável, que vale o investimento. Aqui foram as referências usadas no trabalho. Eu agradeço a presença de vocês. Eu sei que é uma correria, né, de manhã e de tarde, então, de fato, eu agradeço e valorizo a presença de vocês. Agradeço ao professor Ricardo pela orientação e, posteriormente, a gente fica disponível a questionamentos. Muito obrigada.